Ora, muito boa tarde, caro internauta. Bem-vindos a mais uma edição do Olho nos Olhos do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Estamos de volta para mais uma conversa, mais um convidado. E nesta segunda-feira, 19 de setembro, é nosso convidado Luís Araújo, porque a vitória já era anunciada em função de todo o processo, tal como fazia a referência. Pode prosseguir, Luís. Pois, eu não sei até onde é que eles conseguiram ouvir-me e para onde é que eu devo começar de novo. Pois, para não repetir muito. Então, é assim. Esteja à vontade, esteja à vontade. É assim, nas circunstâncias que o Partido Estado impõe, que o MPLA impõe ao país, a hegemonia que exerce sobre o Estado, só ele pode ganhar eleições. E, mais uma vez, isso foi confirmado agora. Portanto, isso era esperado. Podíamos não prever exatamente os números, digamos, os resultados em termos de números detalhados que saíram, mas o resultado principal de quem ganha, isso era absolutamente esperado, assim como desde agora já podemos esperar que em 2027, se as mesmas circunstâncias prevalecerem, a mesma hegemonia que o MPLA exerce sobre o Estado, será ele o ganhador, não há outra hipótese. Porque quem organiza essas eleições é o MPLA-CNE. E quem é juiz disso, quem é aquele onde se vai dirimir os problemas, os conflitos que possa haver, é o MPLA-TC, MPLA Tribunal Constitucional. Portanto, meu amigo, não há outra hipótese. Ele ganha. O campo é dele, o jogo é dele, a urna é dele, a eleição é dele. Isso é um simulacro eleitoral, que é para legitimar perante mais até a comunidade internacional do que perante nós a continuação do MPLA no poder. É isto. Não há cá dúvidas. Bem, vamos tentar... Para mim... Pois, Luís, falava da questão das circunstâncias em que são realizadas as eleições, que o Luís considera como um simulacro, não é? Partindo deste pressuposto, aliás, porque a composição, quer do Tribunal Constitucional, quer da Comissão Nacional Eleitoral, está prevista por lei, o Luís, num dos escritos que partilhou nas redes sociais, fazia uma dura crítica à oposição, não é? Em função do posicionamento que teve relativamente a estas eleições, não é? Depois de ter anunciado que venceu estas eleições, mas depois ter aceitado fazer parte, como diz o Luís, não é? Fazer parte do regime. E o Luís defende, nas suas intervenções, a necessidade de haver uma ruptura, não é? É por aqui onde eu quero caminhar e perceber melhor a ideia do Luís relativamente a isto, não é? Ok, estamos neste ponto que é, em função da percepção que o Luís tem, que eleições forem realizadas e quando forem realizadas, neste formato, dão vitória a um único partido. Claro, é evidente, vai ser assim. Pois, nesta perspectiva, Luís, então o que é que tem ou o que é que pode fazer ou podem fazer os partidos na oposição? Eu acho que tem que fazer, se realmente querem uma mudança, querem produzir alternância, querem chegar a um momento em que haja eleições geridas de forma imparcial, eles têm que fazer primeiro uma ruptura total com o regime. Como é que se faz essa ruptura? Eles não podem estar com o pé. Como é que se faz essa ruptura? Com um pé na canoa e outro pé na margem do rio. Eles ou escolhem a canoa ou escolhem a margem do rio. Né? Se querem fazer mudança, se querem viajar, fazer a mudança, metam os dois pés na canoa. Como é que tem se que fazer isso? Ruptura, tem que desligar do regime de partido-Estado. Porque é de facto um regime de partido-Estado. A luta dentro dessas instituições não são as instituições democráticas, como de vez em quando são partido-Estado e depois vamos lutar dentro das instituições democráticas, como diz o líder da UNIT. Que é isso? Quer dizer, ou é uma coisa ou é outra, né? Que confusão você tem na sua cabeça?
Num momento é partido do Estado, no outro momento são instituições democráticas, é a nossa democracia. Mas não existe democracia, isso é uma fantasia. Isto é uma fantasia que o MPLA criou. É uma farsa. Isto é daqueles regimes em que as eleições são simulações apenas para legitimar a continuidade no poder do partido do Estado. Né? Portanto, se você quer acabar com a hegemonia que o MPLA exerce sobre o Estado para conseguir realizar eleições livres, estabelecer de facto a democracia, você tem que primeiro acabar com essa hegemonia e fazer essas eleições justas e imparciais depois. Pois, para ele concorrer também igual aos outros. Portanto, eu acho que tinha um momento, o momento alto era agora, não era tomar posse, era ter a coragem de renunciar a tudo. Arranjaram todos os argumentos que justificam, porque senão depois não vai conseguir candidatar. Mas o que é que interessa candidatar? Se a questão é que se não tomar posse, depois não se pode candidatar. O que é que interessa candidatar-se nessas circunstâncias? Para ter mais outra derrota e continuar a alimentar esse partido do Estado, a hegemonia que o MPLA exerce sobre o Estado? Não. Tem que sair e vai trabalhar com o povo, vai trabalhar com as comunidades, vai criar rede de organizações cívico-políticas espalhadas em todo o país, que articulem, que façam as pessoas compreender a necessidade de elas próprias um dia. Somos 30 milhões, se 15 milhões sair na rua, ninguém vai matar 15 milhões neste momento da humanidade. Vão sair do poder. Mas tem que ter a coragem de fazer isso. Tem que haver a ruptura. Tem que passar para o lado da gente, do povo, não é? Discursar em nome do povo, do bem do povo, da liberdade, da democracia, e depois se alinham cúmplices dentro da Assembleia da Batota. Não. Mas, Luís, vamos tentar perceber só aqui. Uma coisa, vou-lhe dar vou-lhe falar do aspecto, lembrar a história, que essa história não é nova. Repete-se. Sabe, no tempo colonial, havia uns que iam para ficar lá com o colono, para ficar nas instituições, a dizer para que assim iam melhorar a vida do povo, dos angolanos, em vez de irem se juntar aos outros que foram para a luta, que romperam com tudo, entraram em ruptura, foram para a luta contra o colonialismo. Hoje está a mesma coisa. Você tem que escolher. Ficas com quem? Com a ditadura ou com as forças da liberdade, da libertação? Ou vais criar a força de libertação? Não é? É igual. Está-se a repetir a história noutras circunstâncias, noutro momento histórico, mas é muito parecido. Ficar no conforto. Você fica a ser professor da universidade, funcionário do banco, etc., etc. Você continua a funcionar nas instituições do Estado sob a hegemonia do MPLA. Você critica, diz que é partido do Estado, e mas depois, convenientemente, falas da nossa democracia, da transição, e até mais que transição. Desde 1990 até 2022, 32 anos de transição para a democracia. Essa é a maior transição da história do mundo, né? Que é isso, né? Mas, E, entretanto, vai ficando no poder. Vai ficando no poder, vai saqueando o país porque governa de maneira desonesta, é corrupto, é uma cleptocracia, vai se servindo e vai se mantendo no poder, não desenvolve o país, está a afundar o país, está a entrar cada vez numa situação mais caótica em todos os domínios, em todas as áreas, não é? Há muita pobreza, muita miséria, os problemas cada vez se tornam mais graves. Não é uma oposição assim, que embora prometa, diz que quer, e acredito que queira, que dar isso. Portanto, eu acho que está na hora, se eles não querem e querem ficar por sobrevivência nas organizações, nas instituições da falsa democracia do MPLA, que fiquem, mas saiam do centro, deixem o espaço livre para os que queiram, os que podem, os jovens de hoje, se organizarem e tornarem-se a força alternativa. Porque está a chegar a hora que precisamos de uma força alternativa. Essas duas forças, seja MPLA, o UNIT, esses antigos que estão nesse jogo, porque só dançam tango juntos. Uma pessoa sozinha não dança tango. Precisa de par para dançar com ele, né? Mas continua a sua dança, mas é preciso que a juventude, a sociedade, crie uma nova liderança
uma rede de organizações capazes de alterar isso, de fazer sair milhões de pessoas a manifestar as suas aspirações, a exigir a realização das suas aspirações, né? A sua aspiração à liberdade foi traída desde a independência. Não tivemos liberdade desde a independência. A tal democracia prometida de multipartidarismo até agora continua na mesma. Mas a grande questão, o Luís defende, fala da ruptura com o regime e defende que os partidos na oposição não deviam fazer parte deste espaço, ou pelo menos das instituições do Estado, não deviam tomar posse na Assembleia Nacional. A questão que se coloca é, e temos visto o líder da UNITA dizer que a luta deve ser feita, no seu entender, de dentro para fora. A questão é, Luís, como é que seria e que impacto isso teria se porventura os partidos políticos não tomassem posse no Parlamento? Não é? Já sabemos dos impactos a nível legal, a não possibilidade disto ou daquilo, a questões financeiras e por aí afora. Mas que impacto de facto teria para a mudança que o Luís defende, a não tomada de posse dos deputados ou dos partidos da oposição na Assembleia Nacional? Teria um impacto muito importante, teria um impacto estruturante de nova resistência, de desenvolvimento na constituição de redes de organizações de luta pacífica, ainda que fossem... Porque passariam a ser partidos de rua. Como? Passariam a ser partidos de rua. Partidos de? Passariam a ser partidos de rua. Não partidos de rua. A minha casa não é rua, a casa tua não é rua, a casa do outro cidadão não é rua, os seus lugares, os seus clubes, os seus espaços públicos da sua comunidade, abaixo da sombra da mulembeira da comunidade dele, não é espaço de rua, é espaço da comunidade. Em todos os espaços públicos, todos os lugares nossos íntimos, todos os lugares nossos coletivos, das nossas comunidades, seriam um espaço da luta. As universidades, as escolas, todos os sítios. Não se faria estás a ir contra o Partido do Estado, queres acabar com o Partido do Estado e vais lutar dentro da Assembleia da Batota do Partido do Estado. Então vai lutar aonde? Assim, vai lutar aonde? O MPLA-TC não te permitiu verificar a verdade eleitoral. Você diz que ganhou, que o outro perdeu, e você vai lá tomar posse como vencido. Que é isso? Mas, Luís, vamos supor... Você acha que também o colono, se ia combater o colono, você, para combater o colono, ia juntar com ele nas instituições do colono? Se não houvesse gente que fez ruptura e foi à luta, acha que conseguia-se derrotar o colono? É a mesma coisa, é história diferente. Mas é a mesma coisa. Mas que ações teriam daqueles que assimilaram? Vão ficar ao lado das instituições coloniais. Estão a fazer a mesma coisa hoje. É por isso que eu chamo isso de endocolonialismo. Nós estamos numa situação de um regime colonial endógeno. O procedimento do Partido do Estado do MPLA é de colono com relação aos outros. A maioria do povo, até a maioria nem tem identidade. São gentios mesmo. Você chega lá, xota, eu vi. Você não notifica um a um, não é cidadão. Você chega, notifica coletivo. Expulsa, mete no caminhão, vai despejar longe, em massa, em grupo. Mas, Luís, vamos tentar centrar aqui, Luís, para percebermos de facto que impacto isso teria, não é? O facto da oposição não tomar assento no Parlamento. Depois existem situações que foram levantadas várias vezes e por N pessoas, como é que a oposição iria conseguir manter-se ao longo destes 5 anos, não é? Sem estar dentro das instituições, e qual seria a agenda, neste caso, não é? O que é que de facto beneficiaria o cidadão, visto que o MPLA continua a ter a maioria, não é? E não tendo a oposição, ou pelo menos a UNITA no Parlamento, não é? Isso não faria com que a Assembleia Nacional parasse, por exemplo. E daria asos a que se pudessem aprovar N diplomas sem qualquer contestação.
Pois, você, Wilson, desculpa lá, você está a analisar as coisas com essa cabeça, é o contraditório, com essa cabeça que é uma cabeça que Não, ainda eu estou a está fazer perguntas assim, apenas e levá-lo para essa apreciação. bem, ainda não percebeu bem, porque o país todo, a elite, foi transformado em colaboracionista desse regime. A maioria, até amigos meus que eu conheço, com quem discuto muito, que são convictos democratas anti-ditadura, também têm esse baralho na cabeça. Porque como é que sobreviveriam? A oposição seria obrigada a viver com os recursos que pudesse da comunidade. Seria que está a organizar com a comunidade. Ou a oposição seria obrigada realmente a fazer uma unidade, não como essa que fez na FPU, mas uma unidade verdadeira, baseada na igualdade, perfeitamente democrática, tá? Em que a Assembleia da Unidade, da Aliança, é que elegeria as suas lideranças. Seria uma democracia em que as assembleias que reunissem nas organizações é que definiriam as agendas, é que discutiriam, olha, vais tomar posse ou não vais? Vais fazer isto ou vais fazer aquilo? Qual é o caminho a seguir? Não é você, lá de cima para baixo, impor aos outros a orientação que você acha. Você quer ser colaboracionista lá na Assembleia da Batota, você vai lá sozinho. E você pode decidir isso porque você não tem de responder a ninguém, dizes que és um democrata, hein? Mas não colocaste o assunto a uma Assembleia da comunidade para te sustentar nessa decisão que tomaste. Estás a ver? É isso. Portanto, as implicações seriam essas. As implicações seriam que a ruptura obrigaria ao desenvolvimento de forças políticas mais democráticas, realmente decididas a pôr fim ao regime de partido-Estado, se essa for a vontade do povo, da nação. E conseguiriam. Né? Agora, se você fica neste jogo, eu vou dizer já desde agora, digo ao meu amigo Adalberto Costa Júnior, em 2027, ele vai nesse caminho. Ele já é o próximo derrotado da próxima vez. De certeza. Está aqui você. Vamos ver. Ele vai ser derrotado mais uma vez. Vai. Nas circunstâncias que o MPLA impõe, só ele é que ganha. Repito, eu criei uma metáfora, inclusive, no fim dos anos 90, princípios dos 2000. Sabe o que é? E eu vou lhe perguntar assim também. Você espera colher laranja num gindungueiro? Isto para dizer o quê? Você espera colher laranja num gindungueiro? Você olha um gindungueiro e diz assim, vou tirar uma laranja ali um dia. Achas? Mas para trocar isso, para dizer o que é de concreto, Luís? Para dizer concreto que do Partido-Estado, destas circunstâncias, não vai vir democracia. Não vai. E ele não vai se alterar. A não ser que haja uma revolução dentro do MPLA, as bases do MPLA revoltam contra a cúpula, né? Repitem uma rebelião lá dentro e fazem. Mas fora disso, não. Está percebendo esta visão do Luís? Juntos com o povo. Conseguimos perceber a sua visão relativamente a este ponto. Mas, Luís, vamos olhar agora para aquilo que são os factos. Verdade é que a oposição não abandonou, tomou posse no Parlamento e o presidente João Lourenço foi investido para o segundo mandato. Vamos ter mais 5 anos com o MPLA em frente dos destinos do nosso país. E agora a visão que preciso colher do Luís é o que é que se pode de facto esperar desta legislatura com a composição que está a Assembleia Nacional e que desafios, não é, João Lourenço, enquanto presidente do MPLA, tem pela frente, sendo este o seu último mandato, quer provavelmente em frente do MPLA como do país? Não sei. Eu não espero nada de bom daí. Há muitas pessoas que acreditam ser possível uma luta pela realização das autárquicas, por exemplo, das eleições autárquicas, mas não acredito que o MPLA as faça. Vai protelar. Vai atrasar no tempo isso porque a realização das autárquicas seria o início do fim do poder do MPLA. Ele iria perder... Mas o MPLA diz que não tem medo das eleições autárquicas. O MPLA diz que não tem medo das eleições autárquicas.
Tem. Ele vai perder, porque ele se realizar autárquicas, ele vai começar a abrir a brecha. Vai haver lugares do país, muitos, onde ele não vai ter o poder. Bom, embora que depois, sendo ele o poder central, ele sempre pode amarrar os autarcas eleitos através de orçamentos e etc., de muitos jogos. Mas eu não acredito que você possa fazer muitas transformações, ou não se pode esperar grandes transformações da situação nas circunstâncias que prevalecem. O João Lourenço tem todos os poderes que a Constituição que o Zé Eduardo fez para si próprio, à sua medida. Os superpoderes todos para fazer o que entende. Está a perceber? Ele está vestido com um fato alheio. Ele vestiu o fato do falecido. O falecido fez o fato para ele. Esse fato, essa Constituição, é a medida, feita à medida de Zé Eduardo. O João Lourenço está a governar com esses poderes todos. Ele pode fazer o que entender. E, inclusive, essa coisa de que é o último mandato, não sei. Eu não sei. Ainda estamos no princípio. Teria o que é que as cambalhotas que vai haver aí no caminho? Eu não estou a ver o homem a sair só com 2 mandatos. Bom, pode ser que me engane. E se me enganar... Mas para o efeito teria que alterar a Constituição, Luís. Para o efeito teria de alterar a Constituição. Sim, teria que alterar. E para alterar a Constituição teria que ter o apoio da oposição. Não sei o que é que vai acontecer, as circunstâncias, pode haver alguma coisa, pode haver algum momento em que, por exemplo, haja uma intentona vencida e haja um estado de emergência decretado e haja uma anulação de direitos. Quer dizer, a gente não sabe do que é possível acontecer no futuro. Pode haver muitos desenvolvimentos que levem a que ele mesmo, não tendo 2/3 da Assembleia, possa tentar manobrar. Ele e outras circunstâncias levem a poder fazer, no fim, o que pretende. Porque a gente sabe o que começou agora, tomou posse. O que é que vai acontecer nesses 5 anos? Né? O que é que espera desta... O que é que espera desta legislatura? Ele não pode ter 3 mandatos. Ele não pode ter 3 mandatos seguidos. Mas ele pode fazer como o Putin. O Putin chegou ao fim de 2, saiu, meteu lá alguém. E depois voltou. Né? E quem sabe, depois das próximas eleições, ele vai ganhar com mais de 2/3. Não sei, quer dizer, são tudo incógnitas, são hipóteses que começam a construir. Como poderá ser? O que é que pode acontecer que possa permitir ao MPLA alterar a Constituição? Uma é uma circunstância de urgência, do tipo haver turbulência e que leve a poder fazer esse tipo de transformações. Outra é essa, como o Putin fez, entra outro substituto, fica lá um mandato, ele depois já pode, porque já não são seguidos. Pode candidatar de novo, não sei, acho eu. Não li bem a Constituição sobre isso, mas acho que é possível. Que depois de 1 ou 2, não sei o que, o outro que fica lá, ele volta. Então, e como eles vão ganhar sempre, enquanto prevalecer essa circunstância, enquanto a UNITA, o maior partido da oposição, fizer este jogo que está a fazer agora, enquanto a sociedade civil e as forças políticas todas não se juntarem numa ampla aliança democrática de uma rede enorme, abrangente, em todo o país, para movimentar, articular milhões, e os milhões saírem a exigir a realização das suas aspirações, enquanto isso não for feito, tudo é possível. É possível essa conduta. Você conhece a história do México, né? Foram 70 anos um partido lá no poder, né? Pois. 50 ou 70, salvo. Portanto, não se está a inventar nada. Exato. Luís, diz que não espera muito, mas tal como fizemos referência, os membros do Executivo, os deputados da Assembleia Nacional, o novo Executivo de João Lourenço, da nova legislatura, entrou em exercício de funções nesta segunda-feira e perguntava eu os desafios que terão daqui para frente. Não é? Em função
das ilações saídas deste pleito eleitoral, da posição que tem tido a sociedade civil de forma alargada ao nível do nosso país e que desafio João Lourenço deverá enfrentar? É isso, sabe? Olha só, não há nada de novo. Esses novos são quantos novos de facto? Não são todos quase os mesmos do governo, que já vinham de antes. Não são todas pessoas rodadas na governação, na gestão do país. É? Qual tem sido o resultado deles? É? Qual tem sido o resultado da governação do MPLA? Olha o país, a gente a comer no contentor, a disputar, como diz o Marcolino Moco, a disputar no contentor comida com o cão. Toda a gente sabe isso. Não é novidade. Você já viu a mortalidade infantil que nós temos? A miséria, a falta de saneamento, a falta de emprego. Hã? Há pessoas riquíssimas nesse país, entretanto. Né? Pessoas que não herdaram. Não é? E o homem veio com grande conversa de combate à corrupção. Há um preso. Parece que há um preso só. Deve haver alguns 2 ou 3 menores. Todos os grandes corruptos que nós sabemos que toda a gente em Angola sabe. Né? Pessoas grandes mesmo ficaram ricos, não tinham nada. Ficaram ricos no banquete com o Zé Eduardo Primitivo. Estão todos aí à vontade, tranquilo. Que combate ele fez? Então, uma pessoa que já te enganou assim, e vem agora com discursos do género de vou fazer e rarará, você acredita? Eu não acredito. Eu não lhe dei a possibilidade da dúvida. Quando ele estava em campanha a prometer combater a corrupção, eu publiquei um artigo no Clube Capa, antes dele ser eleito, a dizer, meu amigo, então vais lutar contra o MPLA, porque combater a corrupção é combater o MPLA. Foi o primeiro artigo, nessa linha, nesse tom, publicado. Depois veio Samacuva e outros vieram falar sobre isso. Mas foi o primeiro, não lhe dei nenhum. Eu sabia, ele é dali, ele é produto desse regime. Ele está a combater, naquele momento, estava a falar disso, não sei com que nível de convicção. Ele não poderia aprofundar muito esse combate, porque esse combate seria lutar contra os seus camaradas. Não é? É evidente, toda a gente sabe disso. Há pessoas todas, mesmo angolanas, muitas vezes estão a fingir que estão a acreditar. Só estão a fingir, porque toda a gente em Angola sabe que não é possível. E, portanto, isso é um aspecto muito importante, estruturante da governação. A honestidade, ou a falta de honestidade que há. Portanto, meu amigo, esperar de quê? De novo, você... Não. Desculpe lá. Não há evidências que me permitam acreditar que a governação do MPLA vai alterar a situação do país. Não há. Eu gostaria muito de ver Angola bem, seja o MPLA, seja o que for. Não me importa qual é a mão de quem que fez. Interessa é que seja feito. Mas eu não acredito que essas mãos em que o poder se encontra possam melhorar o país, fazer coisa de novo. Desculpa lá, mas já tiveram muito tempo. Não, desde 75 até agora. Não. E continua a mesma equipa, com os mesmos hábitos. Não. No seu entender, Luís, há questões como a reforma do Estado, a reforma da Justiça, no caso, a necessidade de alteração da Constituição da República, a implementação e funcionamento das autarquias continuam a ser os grandes desafios do país? Sim, mas não são desafios que vão ser realizados enquanto o Estado estiver sob a hegemonia do MPLA. Não serão. Há que, primeiro, acabar com essa hegemonia. Há que desmantelar o Partido-Estado, o regime. Não estou a dizer MPLA, eu estou a dizer o MPLA é que tem essa hegemonia. Eu não estou a dizer para desmantelar o MPLA, estou a dizer para desmantelar o regime dele. Ele passa a ser um partido igual a todos os outros, sem hegemonia sobre o Estado. É isso que eu estou a dizer. É preciso desmantelar essa hegemonia. Desmantelar o Partido-Estado é isso, para que essas reformas possam tornar-se possíveis. De outra forma, é impossível. É impossível. O MPLA é um partido exclusivista. Ele quer poder sozinho. Não vai partilhar nada com ninguém. Poder, não vai. Reforma do Estado, não vai fazer.
a bastante, aquela que é necessária, a que elimina o mal principal do país, que é a hegemonia que ele exerce no Estado. Este é o mal principal de que o nosso país está doente. O Estado angolano está doente. De hegemonia do MPLA. É pior que malária, é a malária do nosso Estado. Está a ver como é que o nosso Estado está? O Estado angolano como está, pior do que alguém com catolo-tolo. Digamos, está infectado e infecta toda a gente. A nossa elite intelectual, com esse discurso, com essa fantasia, com tudo isso entranhado em si, convencida, porque são grandes palavras, a falar de democracia, de reforma, discursos, montam aparelhos. O teatro, o exercício da fantasia, do fingimento é tão sofisticado que confunde as pessoas. Como é que você fala... Desculpe só, aqui, por exemplo, uma senhora sai do Biro Político e é colocada no Tribunal Constitucional e você, para tratar de dirimir questões que são lutas entre partidos, uma senhora que sai do Biro Político, você acredita na justiça desse tribunal? Não, eu não acredito. E há muita gente, a maioria de nós não acredita. Há outros que fingem que acreditam, que é para fazer a pimpa, mas nada. Que papel tem aqui a sociedade civil, Luís? Que papel tem a sociedade civil? A sociedade civil e o papel que tem neste processo todo? A sociedade civil é diversa, né? A sociedade civil também existe, a sociedade civil próxima pró-regime, né? Pró-MPLA, também existe. Mas a sociedade civil que é libertária, aquela que aspira a melhorar as condições de vida das pessoas, a, digamos, instaurar um regime fundado na liberdade e que, portanto, precisa de democracia, aquela sociedade civil que quer ser transformadora, terá que ser uma sociedade civil rebelde, terá que ser uma sociedade civil que se revolta, que se organize de uma forma a tornar-se uma maioria tão grande que não vai precisar de ser violento. Porque será tão grande, tão forte, como se... Imagina eu chegar ao lado de... Eu sou pequeno, tenho 1,60 m, chegar ao pé de um indivíduo de 2 metros e 150 quilos, quer dizer, eu não tenho hipótese, não é? Portanto, a sociedade civil tem que fazer a articulação do povo, das pessoas, para que, em função das suas necessidades todas a resolver, dos seus problemas a resolver, se juntem e se levantem. É preciso uma desordem no país, porque a nova ordem vai nascer da desordem. Está a defender aqui está a defender aqui uma primavera em Angola? Chama-lhe primavera, ou verão, ou cacimbo, o quê? Não, eu não estou a defender primavera nenhuma, só estou a dizer que é preciso uma ruptura, que estruture uma desordem geral. Está a defender desordem. Porque é dessa desordem que vem a nova ordem. Então, como é que o colono caiu? Foi quando houve desordem. Houve desordem. Se não houvesse desordem... Não olha para as repercussões. Você sabe quem é que fez cair? Quem fez cair o fascismo em Portugal? Cair o fascismo, o regime colonial, o império colonial, foi a desordem que os africanos fizeram. Foi o país GC na Guiné-Bissau que proclamou a independência antes do 25 de abril. É essa a desordem. Eu não estou a dizer para voltarmos na guerra. Não é preciso. Podemos simplesmente mobilizar-nos. E no dia X que sair 15 ou 16 milhões na rua, até chegar lá e dizer, senhor, faz favor, ninguém vai te fazer mal, sai só daí, do palácio, porque agora vai entrar outra época neste país. É a única solução que vislumbra. De outro jeito não tem hipótese. É assim? Ele não está a deixar outro caminho. Ele não está a deixar este caminho. Ele está a ouvir nossas críticas, está a ouvir nossa contestação. Tanto ele como a oposição. Estão a ouvir o que estamos a falar há muito tempo. Eu ando a falar, eu e outros, estamos a falar há muito tempo. Eu já chamei isso dentro do colonialismo, escrevi várias vezes, desde o ano 2002, 2003, 2004, 2005. Nós já falamos tanto. Não estão a nos ouvir, nos ignoram. E ainda quando algum grupinho foi fazer manifestação, apanham pancada, levam para a cadeia. Ainda agora, você sabe, prenderam mais pessoas.
pessoas não foram violentas contra eles. Portanto, eles só me resta, você está me perguntando só me resta isso, mas eles é que não estão a deixar outra saída. Eles estão a empurrar a sociedade angolana para um momento organizado de desordem, de ruptura, para daí nascer uma nova ordem, uma ordem democrática, de facto, com um Estado de Direito. E poder-se fazer eleições livres, justas, imparciais. Né? Estão obrigados, desculpe lá, vamos chamar radical. Olha, quando comecei a falar na Rádio Eclésia, à altura era o João Pinto, o jornalista, também me chamavam de extremista, radical, não sei o quê, porque chamei ditadura. Só isso. Agora você veja essa palavra na boca de toda a gente. Agora vamos ver esta entrevista, vamos também insultar, vamos chamar extremista, radical, incentiva isto e aquilo. Daqui a pouco tempo, esta palavra vai estar na boca da gente, porque o povo todo, porque nós temos os canais, além de ser a vossa entrevista, temos os canais nas redes sociais, hoje em dia não estamos amarrados na TPA. A nossa mensagem passa. Você vai ver que daqui a algum tempo, a palavra ruptura e desordem para criar nova ordem democrática de Estado de Direito vai estar na ordem do dia. Não tenha dúvida, porque eles não estão. Quem é este homem do governo, do regime, que já disse assim, Luís Araújo, António, Manel, ok, vamos aqui, vamos sentar, vamos conversar. Ninguém. A única coisa é porretes, é quando vai ser manifesta, cadeia, porretes. Sabe, eu fui preso quantas vezes quando estava na SOS Habitat? Nunca tentaram conversar comigo. Nunca. Protestava, não tentava conversar. Simplesmente, quando fosse me encontrassem na frente das comunidades, agarra. Era a conversa deles, é essa. A conversa deles é esse autoritarismo bruto que o MPLA cultivou. Você veja, olha só, Cafunfo, mataram, acusaram as pessoas de rebelião. Chegou no julgamento, deixaram cair a acusação de rebelião, mas os mortos já estavam mortos. E os que mataram estão aonde? Quem os julgou? Quem os indiciou de crime? Quem os acusou? A Procuradoria acusou e mataram pessoas. Nós vimos as figuras, polícia a pontapear pessoa que está estendida no chão, a dar com o pé na cabeça. Você deve ter visto, como eu vi, nas redes sociais. Vídeos que foram colocados, né? Portanto, você está a ver, é esse o regime, Montezuma, segundo constou, o povo fica quieto, fica encolhido, sabe disso, o povo não gosta, mas o povo olha e diz, não tenho força, porque não está organizado, não está articulado. É por isso que é preciso criar uma organização, uma rede de centenas de organizações cívico-políticas em todas as comunidades, no máximo de comunidades, que mobilize milhões para se moverem, para realmente termos uma sociedade civil forte, diversa, espalhada, capaz de, quando alguém fazer assim, vamos. E nesse dia, acabou. Angola vai ser livre. Pois. Não estamos a deixar outro caminho. Não há outro caminho. Não estão a deixar outro caminho. Pronto. Não estão a deixar. Há outro caminho. O outro caminho seria o senhor João Lourenço e os outros todos pararem e dizer assim, venham cá. Não é para estar a chamar aí este e aquele, fala com quem quer, não. Chamar-os todos. E chamar os piores para eles. Chamar aqueles que, de facto, poderão ser problema para eles. Não é aqueles que é mais ou menos, não. Né? Que já estão no papo, como a gente dizer, não. É chamar a gente que fala assim como eu. Para a gente discutir. Conversar o país. O país é de todos. Temos o direito a participar nas soluções. Então, na com diálogo é das possível. Soluções. Então, com diálogo é possível. Com diálogo é possível se dialogarem. Dialogar não é submeter, não é vir, dialogar não é fazer favor. Não é vir, eu vou fazer diálogo contigo, estou a te fazer favor. Não. É fazer diálogo com o soberano, com pessoa que delibera com ele, para que sejam tomadas decisões que sejam do consenso do país, da nação, que é a sociedade. Eu não vou tomar decisões
como esses líderes da oposição lá em cima, cá para baixo. Não. Eu vou ter com o povo. Isto não é populismo, não. Isso eu vou consultar, ouvir as pessoas sobre cada matéria importante, determinante do desenvolvimento do país, para aplicar as decisões. Não é da maneira como tem sido feito, tanto eles no poder como a oposição. Não é assim. Pois, Tem estado a brincar connosco. Continuam eles todos a nos tratar como gentios. Não como cidadãos. Falam muito em cidadania, mas, de facto, a maneira como discursam para nós, todos eles, é triste. Eu não me sinto cidadão quando ouço aqueles discursos. Mesmo quando estão a apelar à minha cidadania, ou pela minha cidadania. Não me sinto. Porque eu não participo na deliberação deles, que os orienta. E eles não entendem isso. Eles pensam que todos estamos num nível de atraso que, batemos palmas. Não é assim. Há gente inteligente no nosso país. E há gente digna. Há gente com vontade própria e capaz de afirmar. Custa que custar. Não é? Eles sacrificam-nos. Quando você discorda deles, eles excluem, que é uma violência. Não é como dar uma chapada, mas é pior. Eles deixam de ser teu amigo. Cancelam-te, como se diz agora. Porque você diz que não. Não. Vocês não. Vocês também são oposição, Portanto, para a UNITA, tudo que é contra MPLA é bom. Mas tudo que critica ele, cuidado. Já não é tão bom. E é assim com os outros todos. E vice-versa, de MPLA para a UNITA, etc. Quer dizer, isto não é... Nenhum deles é o meu clube. Eu tenho visões próprias. Eu e muita outra gente no nosso país temos percepções. Mas se surge como defendeu há instantes a necessidade do surgimento de uma terceira via, não é? Claro. De uma terceira via que não seja estes partidos da independência. Nesta perspectiva, acredita que surgindo esta terceira via associada, ou pelo menos com elementos da sociedade civil, poderia alterar alguma coisa no xadrez ao nível do país? Muito, muito, porque uma terceira força, uma terceira via, uma terceira, quarta, quinta, sei lá, uma nova geração de organizações, porque esta luta entre a MPLA e a UNITA é uma luta que vem da mata, do capim. Quando eles começaram a lutar entre eles, então, a UNITA não protestava contra o MPLA. Quando começou a luta entre eles no mato, por causa de má governação, não havia governação, a MPLA não estava no poder, mas eles já estavam a lutar entre eles, E isso continuou depois. Agora, o argumento de justificação da luta, da disputa do poder, são as razões da má governação. E de etc., corrupção, e de tudo isso, que já são justificações, mais coisas. Mas é uma luta que vem do momento em que nenhum estava no poder. É uma luta que continua agora, porque, de facto, esses todos os partidos da luta de libertação são, na sua ADN, são partidos-Estado. Todos eles têm, todos esses partidos, a FNLA, o MPLA e a UNITA, nasceram com essa ideia de ser partidos-nação. É uma luta entre eles para o poder exclusivo. Cada um cria o poder para si. Ganhou o MPLA em 75, conseguiu fintar todos e conseguiu instalar-se no poder até hoje. A continuação da luta continua. Até hoje, a disputa de poder que existe em Angola é a disputa originada daquele momento, daqueles momentos históricos no nosso passado. Portanto, é preciso ultrapassarmos essa fase. É que é preciso sairmos, e vai ser impossível, porque eles são presentes, são materialmente presentes, mas precisamos de um momento em que começa a criar-se uma outra luta. Uma luta por direitos. Mais, uma luta do próprio povo, não é uma luta mais desses partidos. Portanto, é nesse sentido que eu falo em terceira via, que pode ser uma via constituída por mais do que um elemento, mais do que uma organização, mas que é uma luta já de uma terceira via, digamos, de um terceiro momento, de um terceiro momento em que
em que seja a sociedade a lutar por si, pela sua realização, pela resolução dos problemas do país, por diagnósticos participativos, soluções em que a nação é que determina. É essa terceira via que é precisa, que falta, que não há, que não nos deixaram. Esses partidos que vieram daquela luta antiga ocupam o espaço da nossa vida toda até hoje. Tem que parar. Precisamos de espaço. Precisamos de respirar, de oxigênio. Bem, nesta perspectiva da necessidade de respirar e de oxigênio e de acabar aqui com esta bipolarização da nossa política, o Luís Araújo defende a necessidade de uma terceira, quarta, quinta vias para os equilíbrios necessários. Mas a grande questão, Luís, e estamos aqui a olhar para aquilo que poderá ser o futuro do país, mas continuamos a ter ainda o domínio do nosso cenário político entre UNITA e MPLA. E recentemente o Luís voltou a escrever relativamente ao posicionamento que a UNITA teve na reunião constitutiva da Assembleia Nacional, que foi de abandonar a Assembleia por não concordar com a constituição da mesa, daquele órgão de soberania. E o Luís diz que a opção da cadeira vazia tem de ser mais do que um boicote. Quer explicar-nos? Pois, mas e não foi sobre este assunto deles, não por causa da constituição da mesa. Foi antes disso, foi porque era quando foi a discussão sobre se tomam posse ou não tomam posse. E, portanto, a política de cadeira vazia seria relacionada com isso. A política de cadeira vazia não pode ser só um boicote. Tem que ser uma política pensada, consciente, de ruptura. Diz assim, eu não tomo posse e eu vou partir para uma outra forma de luta política. Eu vou trabalhar com o povo, eu vou organizar o povo, eu vou trabalhar com a gente, eu vou constituir uma sociedade democrática, uma sociedade de organizações, uma sociedade participativa, em que a democracia, a igualdade cimenta a democracia, a participação seja honesta, sincera, aberta. A participação não significa que o outro, como o cavalo e o cavaleiro, participam na mesma viagem, mas o cavalo não decide o caminho, quem decide é o cavaleiro. Portanto, uma participação sem cavalo e cavaleiro, participação entre iguais. Vou fazer isso. A UNITA ganhava 2, 3 anos. Eu acho que a UNITA conseguiria mobilizar a nação inteira e já saltaria daquela luta velha dele com o MPLA para uma luta nova, a luta da sociedade. E seria colocar-se ao serviço da sociedade com a sua inteligência, a sua experiência de combate, a sua experiência de organização, a sua capacidade de articulação emprestada ao povo, para o povo se mover. Não é ele libertar o povo ou eu querer libertar o povo. Eu não quero libertar o povo, eu não quero ser presidente nem do meu beco. Eu quero que o povo seja capaz de se libertar, de caminhar com os seus próprios pés, para realizar a sua libertação. E esse era o caminho que a ruptura, se ele fizesse cadeira vazia, em vez de boicotar só, que ele fizesse, sim, aí teria o meu abraço. Mas assim como estão, desculpa, não vou com eles. Pois. Esta é a visão de Luís Araújo relativamente ao atual cenário político do nosso país e
e estamos aqui a fazer esta abordagem à volta dos resultados eleitorais, da investidura do Presidente da República, da constituição do Parlamento, a possibilidade que teve a oposição de tomar ou não posse no Parlamento, tendo em conta que continua com um discurso de não aceitação dos resultados eleitorais, mas ainda assim vimos entrevistas e o posicionamento oficial da UNITA, que acabou por tomar posse e decidiu fazer esta luta, tal como diz o seu presidente, de dentro para fora das instituições, o que o Luís diz que não é possível com a nomenclatura que temos atualmente, e que, a ser assim, até 2027 teremos os mesmos resultados, no entender do nosso convidado Luís Araújo. Verdade seja dita, há aqui e acolá uma pressão social muito forte ao nível do nosso país. As opiniões divergem relativamente a este assunto, mas facto é que o país continua, temos governo. Tomaram posse hoje os ministros, os governadores provinciais. O Presidente da República pediu trabalho, não é? Muito mais trabalho do que anteriormente para a execução dos projetos que vêm em curso da legislatura passada e para a implementação dos novos projetos. A oposição vai fazendo o seu papel dentro deste novo formato da Assembleia Nacional, com vários integrantes novos neste órgão de soberania, e perceber aqui do Luís, não é, que influência poderão ter estes novos rostos que vão para a Assembleia Nacional no âmbito desta junção UNITA e movimentos da sociedade civil, ou figuras da sociedade civil e outros partidos políticos. A entrada em cena destes ativistas dentro do Parlamento poderá trazer alguma coisa de novo, algum fator positivo para este caminho que se pretende seguir? Como você já disse, que é para ser coerente e honesto, e não vou fingir, eu não tenho uma clareza de visão, não haverá grandes diferenças, sabe? O teatro está um bocado mais sofisticado, nada mais. Pessoas que foram para lá novas, o que é que vão fazer? O que é que fizeram desde quando a Assembleia Nacional começou? Depois das primeiras eleições em 92. Até agora. Entrou mais 2, mais 3, agora a UNITA tem mais deputados do que nunca. Não vai alterar nada. Pequeninas coisas, senhor, tudo bem. Mas tudo que não seja feito de modo a pôr fim a essa hegemonia do MPLA sobre o Estado, para que a Assembleia resulte um dia de eleições imparciais e não seja uma Assembleia da batota. Porque esta aqui, não foi possível, a oposição pediu para se verificar, para se confirmar a veracidade, a verdade eleitoral. Não foi possível, foi recusado. Portanto, esta aqui também é a Assembleia da Batota. É uma Assembleia que a gente não sabe. Vamos deixar o Tribunal Constitucional não obrigou o CNE a verificar as atas conforme a oposição, detalhada até o último milímetro. Não porquê. Então, isso dá-me o direito de desconfiar, de acusar, de suspeitar. E, portanto, não creio. A minha esperança é nos jovens, nos políticos honestos, democratas, naqueles que forem capazes de fazer ruptura com o sistema, que se dedicarem à organização, à criação de organizações, no sentido de algum dia terem a capacidade suficiente para terem poder. É isso que é poder. Não é poder adquirido assim, não. É poder real. Criar músculo da sociedade que possa realmente alterar as coisas. Porque dessa Assembleia aí, com os novos, com o quê? Não vai. Não vai.
não vai fazer nada, vai ser mais só um bocado mais de teatro de estarem a fingir a democracia. Isto é uma farsa. Essa democracia é uma farsa, é uma mascarada. Nada mais. É só isso. É uma democracia para inglês ver. Então, como é que uma democracia, Estado de Direito, que mataram pessoas acusadas de rebelião, no fim não há rebelião nenhum, os assassinos que mataram não há julgamento? Como? Que Estado de Direito é esse? Isso é uma pimpa, isso é uma mentira. Não existe Estado de Direito. Então, isso é prova. Então, eles são polícias dele que mataram, não sabem quem são. Não há rebelião, deixaram aquela acusação, então há crime. Mas, Luís, não há um Estado democrático de direito, o que há então? Não há um Estado democrático de direito, então o que é que há? O Estado do MPLA. É o Estado do MPLA. O direito, o dono, ele é o direito. O MPLA faz a lei. Porque se eu aplicasse a lei, as pessoas que cometeram o crime estariam todos na justiça. Portanto, o MPLA sabe quem é que fica impune e quem é que pode ser punido. É o poder que é a lei. O dono do poder é a lei. Ele não cumpre a lei. Ele faz a lei, ele dita a lei. É um Estado autoritário, autocrático. É verdade, toda a gente sabe. Então não temos a ver aí, conforme eles maltratam os jovens que tentam se manifestar, as pessoas baleadas. Eu assisti isso. Nas demolições eu vi pessoas baleadas que não conseguiram justiça. Tiros. Usaram armas para roubar terreno, para apropriar-se de terreno, para dar terreno ao outro. E sem notificarem as pessoas individualmente. O indivíduo para o Estado é ele não foi se batizar, registrar em coletivo, ele se registrou sozinho. Chegam lá e notificam em coletivo, quando diz nhon, pumba, porrada, sai, põe no carro, carrega, vai descarregar no casco da rolha. Não, isso é Estado de Direito. Quando? Não. Enganam quem quiser, enganam-se. E eu fico espantado, é com os nossos intelectuais, com os nossos cientistas políticos, os nossos líderes iluminados, com experiência de vivência, até quando alguns estiveram a estudar fora, nos países democráticos, virem para isso e tratarem isso como nosso Estado de Direito, nossa democracia. Haja paciência. Né? Luís Araújo é nosso convidado, é ativista, trabalhou muito tempo em desenvolvimento comunitário no nosso país, é fundador da SOS Habitat. Luís, estamos a fechar e tem essencialmente, ou seja, 2 minutinhos para as considerações finais daquilo que poderão ser, na verdade, os próximos 5 anos e o futuro do país nesta legislatura. Bom, eu aproveito esses 2 minutos para transmitir a mensagem que já passei ao longo de toda a conversa que tivemos, de que é preciso que a sociedade seja capaz de se organizar. Eu já estou velho, já tenho quase 69 anos, tenho problemas de saúde, de fórum cardíaco, renal, que não me permitem neste momento estar aí, porque senão eu estaria no terreno, eu estaria na comunidade, nos mocecos onde eu organizei antigamente, eu estaria lá. Mas, como não posso, por razões de saúde neste momento, eu peço aos jovens, aos mais novos, aqueles que têm pujança ainda, que têm capacidade, porque são inteligentes, a usarem a sua força e a sua inteligência para criar milhares de organizações, centenas de organizações em todas as comunidades, as articularem entre si para que a sociedade algum dia se mova articulada em conjunto, com peso, para exigir a alteração da situação. Para colocar aquilo que eu disse há bocado, fazer a desordem de onde nascerá a nova ordem do Estado de Direito e da democracia. Essa é a mensagem que eu tenho para dar a este país, infelizmente. Preferia que fosse outra, mas não tenho outra, só tenho esta. Obrigado, Luís Araújo, por este tempo disponibilizado e podermos conversar sobre Angola, o nosso país. Contamos tê-la em próximas oportunidades para continuarmos a falar de Angola e, claro está, as nossas visões, não é, sobre o futuro do nosso país. Um abraço à distância. Estamos juntos. Um abraço. Tá, cantando. Yeah.
Caro internauta, quero agradecer a si pela audiência de sempre em mais um especial Visão Planáutica nesta segunda-feira. Certamente voltaremos, tão logo tenhamos motivos para tal. Um forte abraço a si, muito obrigado. Continue a seguir as nossas páginas no Facebook e também no YouTube. Vamos continuar a olhar para os diversos aspectos ligados à nossa política e não só, num jornalismo transversal e plural.